ritmo de Natal, estamos com a edição desta sexta-feira do TVC News. Eu não vou dizer o popular sextou, porque todos vocês sabem que é sexta-feira, dia em que as pessoas começam a chegar a Balneário Camboriú para passar o seu final de semana, visitar todos os nossos equipamentos turísticos e também a nossa praia. Aliás, dia de hoje já prometendo o que deve ser no final de semana, onde as pessoas aproveitam a praia, muita gente para o banho de sol e outras pessoas também para terem uma primeira experiência. Se você é turista, já está hospedado aqui, seja bem-vindo à cidade mais bonita do Brasil, que é a nossa Balneário Camboriú. Já tem outras pessoas que preferem uma coisa mais sossegada. Temos do outro lado da BR, Camboriú, com aquele turismo rural que também vale muito a pena. Acabou de sair agora o comercial da Fazenda Caetés, a pousada, inclusive bastante solicitada por pessoas que não querem a praia, mas querem experimentar o verde, o meio ambiente, a natureza. E aí a opção passa a ser não só a Fazenda Caetés, mas também outros locais no interior da nossa cidade, Camboriú. Vamos conhecer o que é manchete no TVC News desta sexta-feira. Aberto processo para contratação de agentes de endemias em Balneário Camboriú. Vereadores de Balneário aprovam lei de transparência na limpeza pluvial. Corpo é encontrado dentro de um carro em Balneário Camboriú. Última testemunha é ouvida na CPI da EMASA. Hoje tem comentário político de Joel Rosa e, claro, a previsão do tempo para esse final de semana. Fique conosco, está começando o TVC News. Meio-dia e 6 minutos e hoje é sexta-feira e não é só sexta-feira 13. Tem muitas pessoas que têm superstição com relação a passar embaixo de escada, gato preto passando na frente. Eu confesso para o senhor e para a senhora que eu não acredito muito nessas coisas, mas a cultura popular fez com que isso acabasse se tornando muito normal na vida de um ou outro cidadão. Mas o importante é que você está protegido por Deus. E aí não tem problema se é 13, 14 ou 15 na sexta-feira, mas o importante é que Deus está te guardando. Vamos lá, vamos assistir uma matéria especial sobre a CPI da EMASA. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Saneamento, realizou nesta quinta-feira a última oitiva na Câmara de Vereadores. A reunião foi presidida pelo vereador e membro da CPI, André Meirinho, a pedido do vereador Anderson Santos, que não pôde participar desta reunião. Uma das testemunhas convocadas, Edson Fronza, ex-gerente de operações, informou que não poderia estar presente na oitiva, mas não apresentou nenhuma justificativa. A resposta foi encaminhada para a Procuradoria da Casa para analisar e ver as medidas cabíveis. A única testemunha ouvida foi Rogério Pedro da Silva Júnior, representante da empresa Submar, que em seu depoimento apresentou um croquis da obra realizada na Lagoa de Aeração e informou que a EMASA acompanhou toda a obra e que em nenhum momento informou a empresa sobre algum problema na obra. Infelizmente, a outra testemunha ela não veio, sem justificativa. A casa vai buscar saber o que houve, se existe alguma forma de chamá-la em algum outro momento. Mas é importante que a empresa Submar venha aqui prestar esclarecimentos para a sociedade de Balneário Camboriú. Obviamente, como foi falado pelo proprietário ali da empresa, o responsável da empresa, muitas informações precisam ser laudadas com um responsável técnico, até porque é uma obra complexa. E a gente vai torcer para que o relatório seja feito da melhor forma e na segunda-feira a gente já estará votando. A próxima reunião da CPI será realizada na quinta-feira, dia 16, e o relator e vereador Gelson Rodrigues deve apresentar o relatório final da CPI. Olha, a CPI da EMASA é importante, é fundamental e, infelizmente, pelo andar da carruagem, não conheceremos os responsáveis pelo problema que foi ocasionado e que afetou toda a população de Balneário Camboriú. Se for assim, fique sabendo, muita gente vai continuar indignada. E falando em CPI, em EMASA, está aqui conosco o futuro diretor-geral da EMASA, na nossa bancada, o engenheiro Auri Pavone, empresário, tem uma larga bagagem. Ele foi convidado pela prefeita eleita Juliana Pavan para ser o diretor-geral da EMASA. Eu gostaria muito, Auri Pavone, de te ouvir sobre isso. Você pega a EMASA logo depois de uma CPI. Gostaria que você falasse sobre como você encontrou a EMASA. Eu sei que já houve uma visitação, já tem um período de transição que aconteceu. Qual o estado da EMASA hoje?
Boa tarde, Saúl. Boa tarde a todos os telespectadores. Na verdade, nós já estamos há alguns dias, né, com a transição da EMASA, mas realmente os dados nos preocupam e devem preocupar toda a sociedade balnear camboriense. Nós estamos todos esses anos, nos últimos 3, 4 anos, tivemos problema, principalmente na questão de saneamento. Isso resultou numa CPI, a CPI ocorreu porque houveram problemas. Mas ao começar a receber os relatórios da EMASA, nos chamou a atenção e hoje, no momento, o que mais nos preocupa é a questão de abastecimento de água. Nós deveremos ter um estresse hídrico nessa virada e início do ano. Então, nós, a prefeita Juliana, o próprio prefeito Pavan, toda a equipe, nós tentamos ao máximo para que a gente encontrasse uma solução para que esse possível estresse hídrico não acontecesse. Mas, infelizmente, pelo pouco tempo, a gente ainda não conseguimos uma medida efetiva e concreta para que evitasse isso. Mas nós estamos aí fazendo todas as alternativas possíveis para que a gente minimize e, se possível, até que não ocorra. Mas realmente os números que chegaram até nós nos preocupam e nos preocupam bastante. Que números são esses que preocupam você, Auri Pavone, e que devem ser repassados à população, até para que ninguém seja pego desprevenidamente? Para que quem está em casa tenha uma ideia, a nossa produção de água bruta e tratada, que ela se equivale, é no máximo 1.070, tem dias que chegamos a 1.100 litros, esse é o nosso máximo. Em 2021, o consumo médio em janeiro foi de 835 litros por segundo. Em 23 foi de 906 litros por segundo. Em janeiro de 24 foi de 978 litros por segundo. Como nesses 3 anos houve um crescimento médio em janeiro de 9%, e a tendência é que nesse ano ele seja um pouco mais de 11 a 12, se ele chegar a 11 a 12, nós vamos chegar numa produção e num consumo máximo médio, um consumo médio de 1.100 litros por segundo, que vai ser a nossa produção máxima. Só que esse consumo ele não é linear. Ali do dia 28 ao dia 5, ele vai para 1.400, deve ir para 1.300, 1.400 litros por segundo. Portanto, quem produz 1.100 e vai consumir 1.300, 1.400, se a tendência permanecer, e essa é a tendência, nós vamos ter aí por 2 ou 3 dias uma crise hídrica, porque não temos reservação. As pessoas em casa, os prédios, devem ter reservação para o consumo de 1 ou 2 dias, então nós não vamos produzir água suficiente para esse consumo nesses 2 ou 3 dias. O que nós vamos fazer? Nós tentamos conseguir uma estação compacta, ao menos em aluguel, para fazer nesses 10 dias para superar essa crise. Não conseguimos pelo pouco espaço de tempo. O que nós vamos tentar alguma forma, de repente, em Camboriú, principalmente, tem umas fontes de águas próprias para o consumo, tentar introduzir essa produção no sistema de abastecimento, vermos o possível de caminhões pipa para que esse problema se amenize. Mas realmente, e um apelo que a gente vai fazer à população, que se todo mundo economizar aí 10% do que consome diariamente, a gente, de repente, passa por esse período sem um grande estresse hídrico. Então, não temos muito o que fazer nesse momento. Certo. Isso implica em ter um rodízio, bairro, centro, com água em horários específicos? Não. Como que vai funcionar por enquanto, o abastecimento? Por enquanto a gente não tem rodízio, até porque o nosso sistema ele não está setorizado. Então, nós vamos produzir água, ela vai para os elevatórios e aí ela é distribuída pelas tubulações e vai nos prédios. É lógico que os locais mais altos, os locais que têm pouca reservação, as casas que se abastecem diretamente da rua, essas vão sentir mais esse pico de consumo e de produção de água. Bom, o período, para as pessoas que estão em casa, esse período que você está falando do estresse hídrico deve ser de quando? A partir lá do dia 23, 24?
Em todos os anos, ele começou dia 28, 29, onde as pessoas vêm mais para a cidade. Como esse ano também é um ano atípico, o final do ano cai numa quarta-feira, quase que a totalidade das empresas no Brasil estão dando férias coletivas do dia 20 ao dia 5. Então, nós devemos ter um período mais prolongado de mais pessoas na cidade. Então, eu calculo que lá do dia 28 até o dia 4, 5 seja o nosso grande problema. Muito bem, eu estou aqui com Auri Pavone, diretor-geral da EMASA, estamos conversando sobre as questões relacionadas à EMASA, e ele fala de um estresse hídrico que deve acontecer a partir do dia 25 por ali. Agora, Auri, me diga uma coisa, uma outra situação que as pessoas querem saber também é com relação ao tratamento de esgoto. Havia uma ineficiência com relação aos percentuais, e eu queria que você falasse sobre isso, como que está hoje o tratamento de esgoto. Hoje a nossa lagoa ela foi recuperada, nós estamos numa situação melhor que o ano passado, mas não é ideal. Hoje o nosso sistema de tratamento de esgoto ele atinge a eficiência pelo que o CONAMA exige, que é de 80 para cima, com uma vazão média que o esgoto que chega na lagoa de 450 a 500 litros por segundo. A partir desse, na temporada, isso deve ir para 700 ou um pouco mais. E dias de chuva, bem mais. Então, essa eficiência deve baixar. Falando com os técnicos, deve baixar em torno de 55%, 60%, que não é o que o CONAMA não atinge as normas do CONAMA, mas é uma situação um pouco melhor que o ano passado, mas ainda deficitária. Para concluir, fazer o fechamento aqui, já falamos sobre a água, né? O estresse hídrico que você está falando naquele período ali, de 25 até 1º, 2, falamos sobre o tratamento de esgoto. E, para finalizar, qual é a saúde financeira da EMASA hoje? Na verdade, esses números ainda todos a gente não tem. A EMASA, todo mundo sabe que passou recursos da EMASA para a Prefeitura, em torno de, fala em 100 e poucos milhões, esses dados eu não tenho, mas para que as pessoas tenham uma ideia, nós estamos, está um processo de licitação que foi suspenso para o tratamento primário, para melhorar o tratamento primário do esgoto, que era uma obra de 32 milhões de reais, e para essa obra a EMASA buscou um financiamento, se não me engano, junto à Caixa Econômica Federal. Então, se ela não tem recursos para fazer esse investimento, a situação não é aquela que todo mundo desejaria. Mas, enfim, eu só quero dizer para a população que tem solução, sim, e o nosso objetivo, e isso que é o objetivo da prefeita, é que a gente saia de um exemplo negativo de como se coleta e se trata, e agora no abastecimento de água, para sermos uma referência positiva. Eu creio que num espaço médio de 1 ano e meio, 2, nós vamos encontrar uma outra realidade, vamos ter segurança hídrica e vamos ser exemplo na questão de recolhimento e tratamento de esgoto. Sim. Isso é possível e nós vamos atrás dessas soluções que elas são bem cabíveis. Olha, o telespectador pergunta o seguinte, pergunte ao diretor da EMASA se as nossas praias nessa temporada estarão próprias para banho. Transfira essa pergunta ao diretor. Elas estarão melhor que no ano passado, mas nós não podemos garantir uma balneabilidade de 100%, porque tem a questão da chuva, o nosso esgoto não vai sair com o tratamento que ele deveria sair, mas deveremos ter uma situação menos pior que no ano passado. Nosso muito obrigado a você, Auri Pavone, diretor-geral da EMASA. Toma posse agora, junto com todos os demais secretários da prefeita eleita, Juliana Pavan. Uma boa gestão em 2025. No caso de uma necessidade, seria importante nós disponibilizarmos os nossos espaços para conscientizar as pessoas que não moram aqui, que são os moradores de temporada, para saberem sobre esses dias que precisam economizar. Você falou pelo menos no mínimo 10%, né? Nós estamos em reunião permanente. Essa semana a gente teve reunião com a prefeita, o prefeito de Camboriú, a EGEA, estamos com reuniões virtuais permanentes. Na segunda-feira a gente deve fazer uma reunião e as medidas que nós vamos tomar, a prefeita ou alguém vai se comunicar com a população e aí ver qual o caminho e de que maneira nós vamos nos comunicar com a população. Mas realmente é algo que nos preocupa e é algo que realmente nós devemos levar bastante a sério. Muito
Muito obrigado, Auri Pavone. Um bom final de semana, uma boa sexta-feira ao senhor. E a gente segue acompanhando todos os fatos que forem acontecer, principalmente agora, nesse período natalino e também de virada de ano. Muito obrigado, uma boa tarde. Eu é que te agradeço pela oportunidade e quero desejar a todos um Feliz Natal e um 25 maravilhoso para todos. Intervalo, e depois do intervalo está aberto o processo para novos agentes de endemias em Balneário Camboriú e também os vereadores aprovaram uma lei da transparência no que diz respeito à limpeza pluvial. Isso tudo depois do intervalo aqui no TVC.